Cícero também, aqui o nosso condutor local aqui do escritório da Embasa. E a gente primeiro agradece a vocês, né? A gentileza está aqui prestando essas informações e abre os nossos microfones para as suas considerações e saudação ao nosso povo. Seja bem-vindo, Francisco Júnior, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Pedro Som, Luiz Carlos, aqui da Notícias da 106 da Jeremoabo FM. Boa tarde, comunidade de Jeremoabo e municípios circunvizinhos que são cobertos por esta rádio de grande audiência, a gente já sabe disso. Eu estou aqui hoje com o nosso gerente da área de esgotamento sanitário, Marcelo Dantas, engenheiro Marcelo Dantas. Estou aqui com Cícero Vieira, que nos auxilia no processo de comunicação com a sociedade. E o nosso gerente local aqui, Cícero Damião, que tem estado aqui com a gente, é um técnico da mais alta estima aqui da nossa companhia Embasa. É patrimônio já de Jeremoabo. Patrimônio de Jeremoabo e da Embasa. Francisco, então seja bem-vindo. A primeira essa questão, rapaz, da taxa de esgotamento sanitário. A gente tem batido recordes aqui de preocupações primeira e depois sim de algumas reclamações. Queria então que você adentrasse nisso. Como é que está essa questão da taxa de esgotamento sanitário? Já está em plena cobrança? Me parece que apenas alguns estão cobrando. O que você teria para dizer para nós dessa taxa de esgotamento sanitário? Então, esse assunto é um bom assunto de se tratar na sociedade brasileira, né? Não somente aqui no município de Jeremoabo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque agora em 2020 nós tivemos uma lei que ela estabelece, né? Ela atualiza, que é a lei 14.026 de 2020, ela atualiza a lei 11.445 de 2007. E ela estabelece que até 2033, 99% dos domicílios do Brasil, eles têm que estar com a cobertura, né, de 99% em abastecimento de água e 90% de cobertura em esgotamento sanitário. Então, essa necessidade que a sociedade brasileira tem de estar coberta com os serviços de saneamento, seja ele água, esgoto, é uma necessidade que remonta, segundo o Instituto Trata Brasil, a 700 bilhões de reais. É uma cifra gigante. Tem pessoas que acreditam que a sociedade brasileira não vai conseguir alavancar esse recurso, seja por empresas privadas, empresas públicas, que a gente não vai conseguir enquanto sociedade organizada. Então, vejam vocês e os ouvintes que o problema do saneamento ele é mais um problema de cobertura, né? Cobertura descoberta, vamos colocar assim, do que mesmo da questão da tarifação. Com o nosso bate-papo que a gente vai ter, a partir de agora eu vou explicando e vocês vão entendendo isso. Então, se nós temos um problema de saneamento na sociedade brasileira, está mais associado aos índices de cobertura, né? E olhe que quando a gente não tem esses índices cobertos, a gente não está falando tão somente de um serviço prestado, onde a gente sabe o conforto que é ter água na torneira, ter o nosso esgoto afastado e tratado e sendo conduzido para o meio ambiente numa condição adequada. A gente fala também de saúde, a gente fala de qualidade de vida e desenvolvimento das localidades onde a gente está ali inserido. Mas sobre a tarifa, né? Vamos voltar para a tarifa. Primeiro eu quero explicar por que 80%. Né? Então, a tarifa de esgoto ela é 80% da tarifa de água. Porque a literatura especializada na área de saneamento, ela coloca que de todo o volume que adentra uma residência, pelo menos 80% retorna na condição de efluente doméstico, seja águas negras, seja águas cinzas. Para o ouvinte, né, águas negras é aquela água que vem do vaso sanitário. Águas cinzas são as demais águas. Então essa água ela tem que ser tratada antes de ir para o corpo receptor. Porque no que você lança um esgoto in natura em um corpo receptor, você está cometendo um crime ambiental, além de estar se você não afastar das ruas e dos locais onde as pessoas e os animais convivem,
você está ali propiciando um vetor de doenças de veiculação hídrica, né? Então, a tarifa de esgoto ela é nessa condição de 80% devido a isso, devido a esse retorno. Nos locais, em alguns outros estados, por exemplo, no Ceará, 100% da cobrança de água é também de esgoto. E tem locais que chegam a 120%. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa, o proprietário do imóvel, ele tem lá uma outra condição de abastecimento. Digamos, ele tem um poço. Ele tem um poço dentro de casa, então ele só está consumindo da Embasa uma parcela muito pequena e uma outra parte muito grande do poço. Então ele vai devolver, logicamente, não aquela quantidade que ele pegou, mas aquela quantidade, ou seja, 80% daquela quantidade, mais o que ele produziu no poço para os nossos sistemas de tratamento. Num caso desse aí seria 120, que tem alguns municípios no Brasil que praticam isso. Nesses casos, onde tem abastecimento alternativo, a Embasa mede o volume, seja de um poço ou estima, seja de um carro-pipa, e tarifa também com os 80%, tá certo? Se aplica a hotéis que se abastecem com carro-pipa, a clubes que se abastecem com outros mananciais, e nessa linha aí. Então, essa é a condição dos 80% da tarifa. Se você me perguntar, sim, Francisco, e essa tarifa de esgoto da ordem de 80% é uma tarifa cara? Eu, particularmente, afirmo que não, e vou explicar por quê. Nós temos na nossa tarifação as tarifas social, intermediária e a tarifa normal, né? A tarifa social para o serviço de água até 6 metros cúbicos é R$ 14,97. Para o serviço de esgotamento sanitário é R$ 11,98 em cima, que é 80% desse valor. Essa conta, então, até 6 metros cúbicos, daria em torno de R$ 26,95. Isso representa, se você dividir isso pelo número de dias de um mês, 90 centavos. 90 centavos. Aí você me diz, mas todas as pessoas da sociedade não têm o NIS, não têm a condição para se enquadrar na tarifa social. Tudo bem, então vamos para a tarifa intermediária. Quanto é a tarifa intermediária? Até 6 metros cúbicos é R$ 34,36 com água, e 80% disso é R$ 27,49, que dá uma conta de R$ 61,85 de água e de esgoto, que dá R$ 2,06 por dia, só para ter uma ideia de quanto é esse valor aí por dia. Uma tarifa dessa não é caro. Nós estamos falando de 6 mil litros, um caminhão de água. Se a gente vai ali no mercadinho, comprar um baldezinho desse de 20 litros de água mineral, ele vai dar muito mais do que isso aí, se você for fazer as devidas proporções. Então, nossa tarifa não é cara e a gente coloca que nós não inventamos, a Embasa não inventa. A Embasa trabalha mediante a lei. Tudo isso tem fundamentação legal. Eu vou sair aqui, vou deixar esse releasezinho aqui com vocês, para que, caso vocês queiram divulgar, faça essa divulgação. Mas tá aí, essas informações são públicas, são de livre acesso por internet, por onde quer que a gente queira consultar, tá certo? Ô Francisco, só me permita, se você acha que atrapalha o raciocínio... Não, pode ficar à vontade. Mas essa questão da tarifa, realmente ela pode ser barata para quem recebe, para quem paga não é fácil, num país em que a gente vem ao longo dos anos cada vez mais vendo salários achatados e sem ter até reposição da inflação agora que a gente tem. Mas eu queria pontuar uma coisa, por exemplo, a lei estadual 7.307, a 14.026 atualizou a 11.445 e ele traz realmente 80%, essa é a taxa que tem lá. Mas, olha, isso é uma lei, ela começa em 2007, a 11.445, nós temos aí praticamente 16 anos. Naquele momento ali, por exemplo, uma taxa de Embasa, uma taxa de consumo de água, nem se compara o que é hoje. Que talvez naquele momento 80% não representasse tanto, né? Agora, com a questão dos degraus e tal, ainda se manteve os 80%. Não tem algo assim que onera muito o contribuinte nesse sentido? Eu não posso falar sobre a condição socioeconômica da população brasileira. Infelizmente, isso foge um pouco do meu domínio, né? A gente entende que, conforme eu explanei há pouco,
que para aquelas pessoas de maior vulnerabilidade socioeconômica, o governo do Estado, o governo brasileiro, o legislador pensou e instituiu a tarifa social, que está posta aí, como eu acabei de ler para vocês, está acessível a todo mundo. Então, eu não acho que seja uma condição exorbitante você não poder pagar, né, uma tarifa de R$ 26,95 mensal com água e esgoto. Eu particularmente não acho exorbitante. Agora, tem pessoas que falam, na minha casa eu tive uma conta de R$300, de 400, de 500, de 800, de 1.000. A pessoa utilizou o serviço, o produto, né? E eu vou reforçar aqui com a seguinte questão. A água, o serviço de saneamento, ele é um serviço que ele tem uma tarifação, ele tem uma formação de preço diferente dos demais produtos. O legislador, quando ele assim instituiu, ele pensou o seguinte: a água é um bem finito. Toda água que a gente usa é uma água que circula nas nuvens, nos rios, né, no subsolo, enfim. Você não tem mais do que essa água. Quando você faz uso dela, você coloca ela no meio ambiente, se você não tratar, numa condição inadequada, é um crime ambiental. Então o legislador pensou, eu vou instituir uma condição de tarifação em que a gente incentive ao consumo racional. Tanto é verdade que você tem a tarifação para aquele volume considerado um volume adequado para as famílias, e à medida que você vai consumindo mais, cada metro cúbico vai ficando mais diferente. Ou vai ficando maior. É diferente de um produto que você compra, tipo, você chega em um supermercado, aí tem aquele pacotinho, 3, você paga R$1 por cada um. 4, você paga 80 centavos por cada um. A tarifação de esgoto é diferente, não é assim. É justamente para racionalizar o uso, né? Porque é um bem finito e porque a gente tem pouca disponibilidade dele na forma tratada, na forma adequada para o consumo humano, conforme eu já falei lá no começo, acerca de investimento e todas essas condições que a gente tem encontrado na vida em sociedade nos dias de hoje. Então tá colocado a questão, eu diria tecnicamente perfeita, né? Mas então, condução de redução dessa taxa, que é lei, não tem. Na revisão dessa lei, talvez a gente tenha perdido uma oportunidade, a própria sociedade, de fazer uma discussão mais profunda nesse momento de mudança dele. Não mudou, está 80%, está aí. Mas como é que está, por exemplo, Jeremoabo? Está cobrando total? Como é que está? Vai cobrar? Pronto, uns estão dizendo, cobra meu vizinho, eu não pago, eu não sei o que, tal, aquela questão ali. Perfeito. Historiando um pouquinho, o projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jeremoabo é um projeto que remonta, já faz uns 14 anos, né, Cícero, aí, que ele se iniciou, que ele veio lá de um programa de despoluição da bacia do São Francisco e do Parnaíba. Eu quero dizer, na verdade, não é nem da despoluição daquelas bacias, eu quero dizer que a companhia, a Codevasf, que ela tinha no seu bojo a despoluição dentro daquele projeto das bacias do São Francisco e Parnaíba, e depois ampliou isso, inclusive pegou o Vaza Barris, que já faz parte do escopo dela, desse escopo ampliado, entendeu que Jeremoabo deveria também receber essa condição, porque aqui a gente tem dois rios, o Rio Vermelho, que é um rio municipal, que é afluente do Vaza Barris, que é um rio federal, porque corta mais de um estado, né? Então, a Codevasf, dentro daquele programa, começou essas obras. E ela começou enquanto ente do governo federal. Adiante, eles chamaram a Embasa, a própria Codevasf fez um convênio para a Embasa começar a dar o suporte, fiscalizar e etc, etc. E aí veio uma etapa da obra, depois veio uma segunda. Quando foi agora mais recentemente, a Embasa tomou pulso e disse, não, agora é com a gente. E a Embasa conseguiu, enfim, concluir essa que é a primeira etapa, que nos dá uma cobertura em torno de 30%, Cícero? 35% de cobertura. Sendo que eu comentei há pouco que nós temos até 2033 para elevar esse índice de cobertura dos atuais 35% para 90%. Sob pena de que a gente não fazendo isso, a gente vai sofrer sanções, quem sabe até perder o contrato de concessão com o município.
né? Porque isso é uma meta instituída pela lei federal e a gente tem que pegar dinheiro onde quer que esse dinheiro esteja para poder fazer esses investimentos no município, né? Além disso, deixa eu colocar aqui rapidinho. Pois é, estamos conversando aqui com o Francisco Júnior, gerente regional da Embasa, o pessoal também aqui acompanhando, Cícero, gerente local, está aqui, e claro, o assunto em torno da taxa de esgoto. Pode prosseguir, Francisco, só para alguém às vezes entra agora e não sabe o que é. Isso, muito bom, é bom atualizar quem está nos ouvindo. E por que algumas residências são tarifadas e outras não? Exato. Né? Primeiro, como eu falei, não cobre, nós cobrimos 35%, então quem não tiver dentro dos 35% não vai ser tarifado, obviamente porque não está recebendo o nosso serviço. E por que alguns outros casos acontecem, outras hipóteses acontecem? Primeiro, nós estamos numa fase de cadastro, então não se alcança todo mundo ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente alcança, por exemplo, sua casa, então quando a gente disponibiliza o serviço na sua porta, com 90 dias depois de disponibilizar o serviço na sua porta, então a gente já tem a autorização legal para poder cobrar. Então, amanhã a gente alcança desse rapaz. Então, obviamente que com 90 dias a gente cobra o seu e com 91 dias cobra do rapaz aqui que está do nosso lado. É o Murilo. Que está aqui do nosso lado. Só exemplificando. Depois você tem condições de bacias distintas. Tem uma bacia. Bacia entenda-se, para quem está nos ouvindo, entenda-se uma área de coleta. E uma outra área diferente de coleta. Em uma área de coleta, a gente atende. Uma outra área de coleta, o serviço não é prestado. Então, são bacias distintas e aí as pessoas não vão pagar porque não estão fazendo uso do serviço. Obras concluídas em algumas bacias e em andamento em outras. Então, a gente está trabalhando em uma bacia, essa daí, obviamente, não está cobrando, até porque a gente está trabalhando ainda. Estamos em outra bacia, que já está concluída, nessa nós vamos cobrar. E, por fim, como eu falei, casos que não são cobertos pela Embasa. Então, esses casos não serão tarifados, né? Aí, agora, tem o caso que os vereadores daqui de Jeremoabo me procuraram, que eu não posso deixar de mencionar, o presidente da Câmara esteve lá comigo, né? E, inclusive, de lá mesmo ligou aqui para vocês, para poder fazer essa agenda. E Neguinho de Lier, né? Eles estiveram lá, eles marcaram uma reunião comigo, e a gente de lá fez o agendamento. Eu acho que é importante frisar isso aqui, né? Fazer justiça a essa questão. Então eu falava sobre essa condição de tarifação, né? Da condição de ser tarifado ou não, né? Deixa eu pegar aqui que me deu... Tranquilo, a gente está conversando aqui sobre exatamente a cobrança, se é geral, se não é. Francisco explica a questão dos 35% e a organização das bacias para poder fazer a cobrança. Por isso que algumas residências são cobradas e outras não. Então a gente tá ouvindo. Se alguém mandar alguma pergunta, a gente pode colocar no ar, né? Pode sim. Tá, então... Sobre os casos, né, que foi colocado, inclusive lá pelo vereador, que foi onde eu me perdi aqui na conversa. E o caso que eu tenho uma fossa na minha casa. Como é que eu faço? Eu já tenho uma fossa na minha casa. Certo. A rede está passando, eu estou com a CI lá tudo, mas eu tenho minha fossa, eu tenho minha solução individual. A lei não faculta. A lei está expressamente clara lá, dizendo que, uma vez disponibilizado na sua porta o serviço, você tem que fazer uso do serviço. Mesmo não fazendo uso, você vai ter que pagar. O legislador, que não é Embasa, as pessoas colocam o nome da Embasa, nós somos uma concessionária, nós somos um prestador de serviço que tem que trabalhar conforme a lei. Então o legislador pensou o quê quando ele assim instituiu? Ele pensou, ora, nós vamos fazer investimentos aqui com recursos públicos, e se a gente não fizer uso, se facultar para o usuário pagar ou não, termina que esse investimento ele jamais será utilizado, ele vai acabar, porque as pessoas normalmente não querem fazer o pagamento de uma tarifa, né? A condição normal. Se eu posso não pagar e usar, por que eu não vou fazer dessa forma, né? Então, ele pensou dessa forma, e aí ele não facultou. É obrigatório o pagamento da tarifa, uma vez disponibilizados o recurso ali, o investimento feito, a obra ali na frente, tá certo? Muito bem. Então, só para pontuar uma coisa, então o Jeremoabo já está cobrando a taxa de esgoto, é verdade isso, né? Porque às vezes alguém liga, minha conta veio 80%, outro diz, mas a minha não vê, mas já está cobrando.
Só que ainda já atingiu esses 35% ou não? Não atingiu ainda os 35%. Não. A gente faz as visitações, independente da pessoa assinar lá, dando a condição de recebido ou não. É como uma carta que a gente manda para casa de uma pessoa. A carta, basta que a carta seja registrada, né? Ela é uma carta que tem validade legal. Então a gente trabalha de acordo com a lei. Então, uma vez isso acontecendo, a gente encaminhou lá a informação, disponibilizou o serviço na porta. 90 dias depois que a gente informa a pessoa que o serviço está na porta, a gente já pode fazer a cobrança pelo serviço. E aí o usuário, a parte interna dele, depois da CI, ele tem que fazer isso aí. Ele faz a conexão dele com o nosso serviço. Mesmo os casos, e aí aproveito para esclarecer, mesmo os casos daquelas casas que tem uma cota mais baixa do que a cota da rede. Como resolver isso? Isso é um problema que a gente se depara todos os dias. A lei não faculta, diz que a pessoa tem que comprar uma elevação mecânica, tem que elevar sua casa. Assim, a lei ela é firme nessa questão. Ela não deixa margem, né? Ela não deixa margem. Uma lei ditatorial, né? Ela é muito taxativa, né? Então, estamos aqui explicando a questão da taxa de esgoto, mas acho que tem alguma pergunta aí, Luiz? Desde a semana passada a gente está recebendo essas perguntas, esses questionamentos. Você já adiantou alguma coisa? Estamos aqui para esclarecer. Isso, exatamente. Mas a ouvinte disse que recebeu aqui o talão com a cobrança do esgoto, porém somente 2 pessoas da rua, né? Foi na Embasa e disseram que ela tem que chamar um pedreiro para fazer a ligação. Isso é de responsabilidade do cliente, ela está perguntando aqui. E por que algumas pessoas receberam a cobrança e outras não, né? Sem fazer o uso. Isso na mesma rua. Isso na mesma rua. Como eu falei, né? As pessoas que foram ali notificadas que o serviço está na frente, elas estão começando a pagar o serviço. Ela tem que começar a pagar o serviço. O talão, como elas estão colocando, né? A conta, a fatura ali está chegando. E ela tem que pagar. O vizinho dela é porque não foi abordado ainda. Mas ele vai ser abordado e vai, se tiver na mesma bacia, tiver lá com a CI lá na frente, o serviço disponibilizado, conforme dita a lei, essa pessoa também será cobrada. Quanto ao serviço que a gente chama de intradomiciliar, que é aquela caixa que tem na calçada normalmente, para dentro da casa, para conectar com as instalações existentes, esse é um investimento do proprietário do imóvel. Ele coloca ali naquela caixa, é como um hidrômetro na água. O hidrômetro, assim, é como a energia, né? Aquela caixa ali é a pessoa que vai custear. Aí a Embasa chega lá com o hidrômetro, no caso da água, a Coelba chega lá com o medidor de energia, é a mesma coisa. Então, até aquela caixa da calçada ali quem coloca é a Embasa, aquela caixa na calçada. E agora, dali para dentro de casa, a pessoa vai contratar o seu encanador, o seu pedreiro, né? Enfim, e vai resolver a sua solução lá, tá bom? Muito bem, deixa eu colocar uma questão. A Embasa, ela tira regularmente a leitura. Eu coloco isso porque assim, eu tenho percebido em algumas poucas situações, inclusive de gente ligada à minha família, que às vezes não se tira a leitura e aí quando ela vem acumula e você termina ultrapassando o degrau. Eu tenho um consumo até 6, né? Eu não tirei esse mês, vou deixando acumulado, quando vem 9, né? Mesmo sendo distribuído ao longo dos meses, mas aí num mês só ele acumulou. Tem como rever isso no mês que acontecer? Deixa eu dizer, a gente chama isso de rota de leitura. Tudo que a gente faz é baseado na regulamentação e na lei. Então a gente pode fazer mudança de rota, parece que é 1 ou 2 vezes por ano, né, conforme a necessidade de roteirização. E a leitura mínima tem que ser, se eu não me engano, de 15, Cícero, e no máximo de 33 dias. A mínima de 15 e no máximo de 33 dias. Essa é a condição legal. Pode ocorrer um erro? Pode. Tudo pode ocorrer de erro. Então, nesses casos, eu recomendo que procure a loja de atendimento, os canais de atendimento que a gente disponibiliza, que a gente vai solucionar. Então, a gente só pode fazer, que não é comum, viu? Não é comum a gente estar fazendo mudança de roteiro. Uma vez estabelecido o roteiro, sei lá, uma vez ou outra perdida, eu digo assim, a cada 3, 5 anos, 10 anos, é que vai acontecer algo do tipo. Mas acumular para poder fazer uma tarifação num degrau, como você coloca, maior,
se isso aconteceu ou acontece, pode procurar a gente na loja de atendimento com o Cícero, se a pessoa assim entender, que com certeza essa conta será retificada. Outra coisa, assim, há várias pessoas reclamando, e tem uns casos que você para realmente para ver. Eu tenho só uma pessoa em casa, minha conta veio R$325. Vai na Embasa, a Embasa revê isso, vai lá na casa do cliente. Deixa eu dizer, quando a gente vai dimensionar o sistema de abastecimento de água, a gente utiliza que a gente chama um consumo per capita, um consumo por pessoa. Esse consumo, ele é na ordem de 100 para cidades assim mais interioranas, com mais escassez de mananciais, e passa aí por 150 litros por habitante dia, em cidades que têm rios margiano, e em algumas cidades litorâneas chega até 200 litros por habitante dia. Só para vocês entenderem, a dinâmica de utilização da água é diferente conforme a disponibilidade hídrica que se tem. Então, é muito fácil fazer essa conta. E aí, as pessoas que estão me ouvindo, podem anotar. Você pega, em uma cidade como Jeremoabo, algo em torno de 100 a 120 litros por habitante por dia. E aí, se sua casa tem 2, você vai multiplicar por 2. Multiplica isso por 30 dias e aí você acha qual o volume médio estimado que você deveria estar utilizando. Esse é o seu volume. Aí se a conta estiver vindo nessa ordem aí, tudo certo, tudo normal. Digamos que passe desse valor, né, na hipótese que você está colocando. Ora, se passou, tem algumas alternativas que você pode verificar. Uma delas é você fechar todos os seus pontos de consumo na sua água e dar uma olhadinha para o hidrômetro. Porque o hidrômetro é um aparelho físico. Ele só mede o que passa. Acontece que a Embasa troca esses hidrômetros até com uma certa regularidade, porque ele é cheio de engrenagem, ele vai ficando velho. O que é comum de acontecer é que passa 1 metro cúbico e ele passa 1 metro cúbico e ele mede ali 0,8, 0,7, à medida que ele vai envelhecendo. Aí a gente tem uma política de troca regular, porque isso é perda, né? Se a gente está caminhando 1 metro cúbico, por que a gente vai faturar 0,8? Né? Então, a gente tem essa política regular. Então, ele pode, o usuário, fechar todos os seus consumos dentro de casa e verificar se o hidrômetro está rodando. Se o hidrômetro estiver rodando, tem um vazamento qualquer. Aí ele tem que chamar o encanador dele para poder resolver esse vazamento, tá certo? E ainda assim, se acontecer uma leitura errada que dê um estouro de consumo, que também não é normal, não é comum de acontecer, mas pode acontecer, normalmente as leituras são feitas por pessoas e pessoas são passíveis de erros, a gente também revisa essa conta, eu não tenho a menor dúvida disso. Bem, só para a gente dar uma resumida aqui, às vezes as pessoas ficam ouvindo, tal. Primeira questão, taxa de 80% é lei, inegociável, entre aspas, né? Não tem como... Só mediante mudança. Só mediante mudança da lei, que mais uma vez eu digo, a gente perdeu talvez um momento de discussão em piso, né? Então 80%. 30 primeiros tem uma meta de 35%, até chegar, claro, a 100%. Por isso que algumas residências estão cobrando e outras não. Mas a taxa, o valor, não tem jeito, né? Agora, tem alguma pergunta? Pode fazer, Luiz. Tem muitas, Pedro. Né? Tem muita gente mandando áudio aqui. Não tem como a gente estar trazendo áudio aqui, todos os áudios, né? Mas tem um vídeo aqui. Tem um vídeo aqui perguntando a respeito para onde é que está indo esse esgoto da nova rede, né? Qual é o processo, como é que está sendo feito. Tem um vídeo também aqui perguntando sobre as pessoas que não assinaram, acho que é no momento do cadastro, né? Sim. As pessoas que se recusaram, né? O que é que acontece com essas pessoas, né? A notificação. A notificação, né? Certo, vou falar das duas questões. Primeiro, das pessoas que está mais próximo do que a gente vinha conversando. Quem não assinou não tem problema nenhum, não. A lei não estabelece a questão da assinatura, não. Ela estabelece que o serviço estando disponível na frente do imóvel, com 90 dias a gente pode começar a cobrar, né, a tarifar ali pelo serviço prestado, por força de lei. A gente tem a prática de fazer o registro, de pedir para dar ciência, para que a pessoa saiba que em 90 dias vai chegar aquela conta daquela forma, para que ela prepare suas instalações internas, entende? Então, assinando ou não, ela vai pagar, tá certo? Assim, infelizmente, a gente tem que fazer cumprir o que está na lei, né? Se não pagar, vai ser cortado a água, tudo mais, desse processo todo que a gente vai ter o seu nome
colocado no SPC Serasa, essa coisa toda. Infelizmente, a vida em sociedade tem desses regramentos. E a gente está falando hoje de saneamento. Mas se a gente vai falar de trânsito, tem os regramentos. Se a gente vai falar de aposentadoria, tem os regramentos. Tudo que a gente faz, a vida em sociedade tem os regramentos. E a gente não tem uma outra alternativa de viver em sociedade, senão pela legislação do nosso comportamento, da nossa conduta, né? Sobre o tratamento. O esgoto de Jeremoabo ele é dividido em, se eu não me engano, 4 bacias. 4 bacias. Então tem 2 bacias que encaminham direto para a estação de tratamento e tem uma bacia que joga dentro de uma outra e tem, o nosso engenheiro Marcelo está aqui. Eu vou passar essa resposta. Pode usar aí, Marcelo. Aí só um instante, Marcelo. Só um instante que eu vou passar a palavra para você. Ele vai explicar como essa questão do tratamento. Mas eu vou antecipar uma questão, Marcelo. Eu vou antecipar o seguinte. A comunidade de Jeremoabo ou de qualquer lugar onde a gente trabalhe, a Embasa trabalhe, está convidada a conhecer pessoalmente nossos processos. Só é chegar lá e agendar com o Cícero, e Cícero vai marcar um dia, a gente vai mandar um engenheiro, vai visitar todas as instalações, e aí ela vai ver como é feito o tratamento de esgoto, a gente vai explicar técnico-cientificamente como é que acontece, assim como o tratamento de água, tá certo? Então as nossas portas estão abertas, e a gente faz isso regularmente. As crianças visitam nossas instalações no dia da água, sobretudo, no dia da árvore, plantando árvore. Nós temos um viveiro educador lá em Paulo Afonso, que a gente faz essas parcerias com as secretarias de meio ambiente dos municípios. Enfim, nós deixamos as portas sempre abertas. O nosso trabalho é transparente. Se a gente não está aqui mais vezes para poder bater esse papo com a sociedade local, as sociedades locais de onde a gente atende, é por questões de agenda mesmo, questão de tempo que a gente tem que trabalhar, que se não trabalhar, as coisas não acontecem, entende? Pois não, Marcelo? Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes aí do Jeremoabo FM. Para mim, falar de esgotamento sanitário é um prazer enorme, primeiro, gostaria de falar, porque a minha vida na Embasa hoje se resume a esgotamento sanitário. Eu trabalho com isso há muitos anos aqui, e sei o quanto é polêmico, e a gente está aqui para poder discorrer isso e discutir com a sociedade. Eu acho que merece o tratamento, merece os esclarecimentos, certo? Com relação a Jeremoabo especificamente, como o Júnior falou, que é uma obra que vem de anos, né? E finalmente a gente conseguiu entregar uma estação de tratamento pronta para poder tratar todos os dejetos aí, ao qual estarão conectados na rede coletora, né? No caso, até para esclarecer também, Júnior, hoje nós temos aproximadamente 1.000 ligações conectadas no sistema de tratamento, aproximadamente. Chegaremos a aproximadamente 3.000. Então, seria esse percentual aí de 35% neste momento, nesta fase concluída, tá? A pretensão lá na frente, já esse ano, inicia novos projetos para poder até o ano de 2033 ter os 90% de cobertura de esgotamento sanitário. Com relação à estação de tratamento, ela está funcionando, está em pleno funcionamento. Ela é trabalhada para a gente remover mais de 90% de matéria orgânica, ou seja, dá uma condição ideal para despejar aí no Rio Vaz dos Barris, certo? De maneira que a sociedade pode ficar tranquila. Se quiser visitar, se quiser programar com os técnicos da empresa, com o Cícero aqui, eu estarei à disposição para vir sempre que possível. Eu gostaria de esclarecer um pouquinho, Júnior, sobre a lei. A lei, até para que todo mundo saiba, da Bahia, é a Lei Estadual 7307 de 1998, né, que foi aprovada na época pelos deputados estaduais da época. E o decreto que regulamenta a lei, ela é a 7765 de 2000. Certo? 2000, Ela é 77 de 2000, é o decreto que regulamenta essa lei. E nela fala, até para poder esclarecer algumas questões, Júnior, que quem estiver, o serviço estando disponível, quem já estiver ligado, a cobrança já pode ser imediata, a cobrança já pode ser feita. Os 90 dias, para deixar claro, é para quem ainda não está ligado, então ela dá 90 dias para que faça a ligação na rede coletora. E essa ligação, segundo a lei, aí a gente deixa claro que não é a Embasa. A Embasa apenas cumpre a lei e trabalha da maneira mais parceira possível, até com os clientes, mas a lei ela diz que são 90 dias para o cliente ligar a rede coletora. E após esses 90 dias, a empresa concessionária, seja ela quem for, seja a Embasa, mas ela tem o direito de cobrar a tarifa, mesmo que o cliente não ligue. Justamente pelaquela questão de não facultar ao morador se ele vai ligar ou não, por questão de saúde pública.
né? É por questão de saúde pública. E aí, nos casos de elevação mecânica, ou seja, naqueles casos onde o imóvel tem uma cota abaixo, né, inferior da rua, eles dão, a lei diz 150 dias. Ela dá 150 dias para o cliente fazer uma elevação mecânica e poder ligar. E claro que nesses casos, a Embasa dá um tratamento especial, tenta ajudar da melhor maneira possível para poder esclarecer até questões técnicas de execução da ligação, tá? Muito bem. Luiz, tem mais alguma? Escolha aí mais. A gente está, infelizmente, raio é limitado, né? Horário. E a gente tem contratos com também anunciantes e a hora vai avançando. Mas pegue outra aí, Luiz. Nosso amigo Vicente, ele disse que muitas ruas não tem canalização, né, de rede de esgoto e é jogado na rede de água, né? Como a Embasa vai cobrar isso? E referente à leitura, muitas vezes é feita com a média sem tirar a medida no hidrômetro do cliente. Essas duas situações que ele pontua. Que não tá, acho que se eu não me engano, eu entendi como alguns casos que não tem a rede, ela está ligada na drenagem pluvial, isso, não é isso? Isso. Exatamente. Esses casos vão ser tratados ao longo do tempo aqui. Não estão ainda na relação de cobrança. Não estão. Só vai ser cobrado quem está efetivamente ligado na rede coletora. Digamos que aconteça um erro, que pode, como o Júnior falou, a gente trabalha com seres humanos. Que tem algum caso aqui que teve um cadastro de um imóvel que ele não está ligado na rede coletora e não tem o serviço disponível. Pronto. Esse caso a gente tem que rever e devolver qualquer faturamento que tenha ocorrido com relação a esse imóvel. De maneira geral, não é para ser cobrado esse caso não, tá? Muito bem. Sobre a segunda parte da pergunta, Cícero quer esclarecer? Pode ser. E a gente sempre recebe, Pedro, aqui na nossa programação, essas perguntas. Eu tô pagando uma conta que eu nem usei ainda, né? Essa questão toda. Que só vai vencer estamos em janeiro, vai vencer em junho, já recebi a conta. Explica um pouquinho pra gente. As perguntas são pontuais e específicas e como o Pedro Som... Primeiro, boa tarde a todos presentes no estúdio da Jeremoabo FM 106.9 e a população também de Jeremoabo que está ouvindo essa entrevista. Como o Francisco Júnior bem colocou, a Embasa está sempre de portas abertas, porque a gente tem um princípio da transparência. Então, nossos serviços são auditados pela AGESA. Então, a Embasa, quando vai implantar um serviço ou cobrar uma tarifa, ela não faz de forma leviana, ela faz de forma legal e regulamentar. E aí vocês podem seguir a AGESA, que é a agência reguladora no estado da Bahia, para poder também fazer as suas reclamações. Mas nós temos os canais de atendimento. Como são muitas perguntas, vamos à primeira aí, então, que ele fala sobre cobrança de média. O hidrômetro é o instrumento de medição. A cada 30 dias, ou até 33 dias, um leiturista passará no imóvel, coletando a leitura dos dígitos pretos, que são os metros cúbicos registrados ali no período. E aí, o que é que acontece na cobrança de média? Que está normatizado na norma comercial da Embasa e autorizado pela AGESA. Então, 31 de janeiro, leitura na casa de Pedro, estava 12. Só os dígitos pretos, os vermelhos são os litros, que ainda não são contabilizados, só quando girar que transformar em 1000 litros, que é metro cúbico, é que vai ser coletado na leitura. Então você pode pegar um caderno e mensalmente ir lá até o hidrômetro e fazer essa coleta e acompanhar. Porque se houver um erro de leitura, você vai ter provas cabíveis e aceitáveis para que o gerente da unidade, ou no caso do EL, faça a devida correção e revisão da análise de consumo. Então, se eu for na casa de Pedro, 31 de janeiro, e voltar, por exemplo, dia 1 de março, já que fevereiro tem 29 dias, e tiver 12, eu vou cobrar uma média, porque, de fato, o hidrômetro pode ter parado. É um equipamento que está ali em uso, pode ter sido adulterado por vândalos, como acontece. O cliente pode ter feito um esquema de furto, que é fazer com que o hidrômetro pare colocando parafuso, colocando plástico, para que ele possa consumir de forma deliberada e pagar apenas o mínimo. Se o consumo histórico dos últimos 6 meses for o mínimo, a média cobrada vai ser o mínimo. Se for uma média superior, 10, 12, 15, 40 metros cúbicos, também vai ser cobrada a média. Então, a cobrança da média, respondendo a pergunta pontual, ela é regulamentada e ela é cobrada sempre que não é possível ter a leitura. Aí vem as ANLs, que são as anormalidades. Tem um cachorro bravo, tem abelha, tem cobra, por exemplo. Um carro estacionado. Na região do interior. Então, se eu tirar a leitura esse mês e voltar daqui a 30 dias, a leitura estiver a mesma, a cobrança é da média. Salvo se o imóvel estiver desabitado e essa informação estiver no sistema, aí será cobrado o mínimo. Então, são muitos detalhes que são particularizados e que precisam ser tratados de forma específica. Mas, em regra, resumindo aí a resposta, cobrança de média devida. Se o histórico dos 6 meses for o mínimo, que é até 6 metros, cobra-se o mínimo. Se for uma média superior, cobra-se essa média cabendo revisão. Então, quando se cobra a média, hidrômetro parado,
quando não é possível acessar um instrumento para coletar a leitura. Então a Embasa vai faturar como média. E essa conta pode ser revista a qualquer momento, até às vezes depois de paga, se provado o erro no faturamento, é feita a devolução. E essa devolução pode ser em espécie, pode ser no próprio abatimento da conta. Então a Embasa tem as medidas para solucionar e dirimir qualquer problema desse. Então é bom que cada ouvinte que está pontuando aqui na Jeremoabo FM procure o escritório local de Paulo Afonso, leve a sua demanda pessoal, o hábito de Jeremoabo aqui, nosso amigo Cícero Damião, e ele vai estar disposto e pronto para atender qualquer demanda dessa. Ouvinte aqui querendo, perdão, Pedro, interromper, uma pequena explicação a respeito do porquê da diminuição de 10 mil para 6 mil. Essa pergunta é previsível. Só um segundinho, já temos autorização de mais um pouquinho, viu? Pronto. Muito bem, então, obrigado a quem autorizou a expansão do tempo. Seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos e Pedro Som e companheiros aqui da Embasa. Antes, até um certo tempo, a faixa mínima de consumo era de 10 mil litros, isso. 10 metros cúbicos. Júnior falou sobre a escassez do recurso hídrico, sobre o controle do uso moderado e racional desse recurso, tendo em vista que o Brasil, embora tenha muitos mananciais, seja um dos países mais ricos em água, boa parte subterrânea, dos lençóis freáticos, a gente tem região que sofre com escassez, né? Algumas barragens aí, inclusive na Bahia, elas têm período de estiagem, que aí a sua produtividade ela cai de forma significativa, comprometendo o abastecimento da população. Então, mediante estudos, e a gente sabe que o tempo vai passando e estudos vão sendo feitos e muita coisa vai mudando. E aí, recentemente, ficou constatado que reduzir de 10 para 6, aí não é uma decisão da Embasa, a AGES autoriza, né, junto com o governo do estado, mediante estudos, claro. Foi visto que, de fato, cobrar 10 metros cúbicos dentro da média de consumo atual, de acordo com esses estudos, era um valor um pouco alto. Então, primeiro, reveu-se o consumo, baseado em 120, 150, 200 litros por pessoa dia, e também a questão do racionamento, do uso indevido da água, seja ele por meio de furto ou de uso deliberado de forma pelo consumidor. E aí viu-se que reduzir de 10 para 6 não iria impactar de forma drástica no orçamento das famílias, vendo que um percentual significativo de fato não chegava aos 10 metros, dentro da faixa mínima, né, que era 10 e agora são 6 mil litros. Então cada consumidor mensalmente pode usar até 6 mil litros, que vai pagar a taxa mínima, que a gente assim chama, assim define, dentro da nossa tabela tarifária. O que é excedente vai ficando mais caro. Então, se eu consumo até 6 mil litros de água, eu tenho um valor fixo. E por que eu consumi só um metro cúbico e estou pagando o mesmo que o meu vizinho pagou 6? Porque de 0 até 6 é uma taxa fixa, que é a faixa inicial. A partir do 7º metro cúbico, dos 7 mil litros, a gente vai para faixas crescentes e adicionais. E aí vai ter toda uma tabela que vem na própria conta de forma didática. Faixa inicial, de 0 a 6, usou os 6, tarifa mínima. Tem esgoto, mais 80%. Estamos deixando uma cópia aqui para ser colocada no mural, a exemplo de ilustração. E nas escolas nós levamos em palestras, reuniões comunitárias, audiências públicas, essas informações, que são transparentes, não estão guardadas na caixa de Pandora, e qualquer consumidor e cidadão, mesmo que não use o serviço, tem acesso a elas. Então a redução de 10 mil litros para 6 parte de uma base da legislação em saneamento básico, com estudos comprovados, como o Instituto Trata Brasil, e aí, feita essa análise, houve essa redução para também contribuir com o uso racional do recurso hídrico. Luiz, mais alguma? Ouvinte, ela disse que quer saber aí da Embasa, porque sem ligar a rede de esgoto em minha residência, já ter sinalizado que não iria usar, pois tenho 2 fossas no meu quintal, a taxa de esgoto está sendo cobrada. Já foi explicado. Fossa não é solução aceita pela lei, né? Se tem rede coletora, tem que transferir para a rede coletora. Aliás, a lei, a 7.307, por exemplo, ela é muito clara nisso, né? Eu tenho, inclusive, estou com ela aqui na mão também. Sim. Eu vi muito isso antes de vir para o programa. Muito bem. Mas então tem mais aí? Vamos. Olha, porque é o seguinte. No geral, Pedro, é a revolta com os 80%. E o grande problema que eu vejo, às vezes, os senhores me perdoem, mas às vezes, quem está na situação do lado de cá, quem está do lado de lá, é muito
prático e fácil dizer, olha, vamos cobrar 80% e tal. Quem está aqui para pagar, o cara se angustia. Não é brincadeira. Hoje os orçamentos da família são tal. E talvez o que muita gente quer é explicações como essa. E aí, Cícero, eu vou colocar uma coisa. Aliás, a gente sabe do seu trabalho fantástico aqui, sem problema nenhum, interessado e tal. Às vezes que eu pessoalmente procurei o escritório, fui muito bem atendido. Eu tenho que colocar esse testemunho pessoal, mas tem muita gente que vai lá e diz, ninguém me diz nada, só diz que é assim e tal. Então, eu acho que talvez essa comunicação, essa informação, esse papo que a gente está fazendo, eu posso não me conformar. Eu posso entender que, peraí, que lei é essa, né? Não que concordo, eu sou administrador de formação e negociação, peraí, não é assim. Essa é uma lei que a gente chama que é só de um lado só. Posso até não conformar, mas eu preciso ter informação como a gente está tendo aqui. Por isso, não sei se já encerrou, se tiver mais algum aí. Tem a questão aproveita. Do ar também, muitas pessoas falando que está pagando ar, que não tem água, Pedro. Essa questão da falta da reclamação também das constantes, falta de água em alguns pontos da cidade também. Muita cobrança aqui. Só fazendo a abertura, Cícero, dessa questão das faltas d'água, a gente tem a problemática da falta d'água em diversos municípios do Brasil todo, né? Então não é só o caso de Jeremoabo, e as necessidades de investimento estão postas, elas estão aí postas para a sociedade brasileira resolver. No caso específico aqui de Jeremoabo, a gente fez um projeto, finalizou ele agora no final de 2023, que ele importou em mais de 27 milhões. Ele vai trazer melhorias para o abastecimento de Jeremoabo e de Pedro Alexandre, notadamente, né? Então, é uma obra que está prevista. Agora, é claro que são 417 municípios baianos, dos quais pelo menos 360 a Embasa atende. Então, são questões de priorização. E nem todos esses recursos eles estão disponíveis para a Embasa. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui muito claramente e sem nenhum tipo de cerimônia, porque são questões públicas que a gente tem que tratar. O município ali de Pedro Alexandre, a gente está fazendo uma obra lá por meio da SERB, uma obra de 6 milhões, que pega a água lá em Malhada Nova e encaminha para Barreiras. A situação de Barreiras, quem conhece ali em Pedro Alexandre, era uma situação precária demais para o atendimento de água. Então, é uma coisa legítima, é um investimento legítimo. 6 milhões está se fazendo. Mas ao terminar, infelizmente, a gente não vai ter condições ainda de atender sem que essa outra obra de 27 milhões seja feita. Ela vai sair em 2024, nós queremos que saia. A gente tem lutado, inclusive colocamos no nosso orçamento, só que o governo do estado ele tem que aportar esse recurso. Então, é uma coisa garantida? Não é. E aí é onde entra os nossos representantes políticos naquela coisa de estar ali junto ao governador, junto às lideranças políticas que podem, de alguma forma, estar viabilizando esses investimentos. Então, entendam que isso não está no nosso nível, essas questões todas de falta d'água. É um nível de necessidade da sociedade, onde, por meio dos seus representantes, seus legítimos representantes, e barganhar e buscar. Tipo, o governador tem lá 417 municípios. Como é que ele vai atender? Ele vai priorizar de que forma? Entende? Às vezes a gente faz até essa defesa aqui, que muitas pessoas atribuem até a responsabilidade até o próprio gerente, né? A gente sempre diz, os funcionários às vezes não tem culpa, né, dessa situação. A gente tem feito um esforço o que a gente cobra aqui é o posicionamento, né, Pedro? Sempre cobra porque as pessoas querem saber o que realmente está acontecendo, né? A falta, eu inclusive coloco isso muito fortemente, rapaz. A Embasa tem um nome que precisa ser zelada. E quanto mais você ouve reclamações e a empresa não se posiciona, você está jogando no lixo a imagem da empresa, o nome da empresa, né? Para ilustrar essa situação, a gente tem uma condição particular lá em Paulo Afonso de uma obra de ampliação do sistema de abastecimento lá local. É um projeto que a gente fez há mais de 10 anos. Imagina, o projeto foi feito há mais de 10 anos e somente agora a gente conseguiu o recurso aí da ordem de 50 milhões para poder fazer o investimento. O investimento está lá em curso, a gente termina a segunda etapa agora em maio. O contrato vai até o final do ano, mas em maio a gente já conclui. E é de uma forma tal que tinham bairros lá
que o rádio batia demais na gente, falando da falta d'água, com razão, não tiro a razão de quem reclama por falta d'água, quer ter um serviço lá de qualidade, isso é normal. Quem é que não quer ter 24 horas de água na sua torneira? Né? A gente dizer o contrário é hipocrisia. Então, as pessoas reclamavam demais, feito o investimento, esse tipo de problema desapareceu. Então, você sabe que a necessidade é de investimentos, certo? Muito bem, pois é, conversamos aqui com Francisco Júnior, gerente da Embasa, seu staff aqui também presente, questão da taxa de esgoto, mas adentramos para outras questões da Embasa e eu tenho absoluta certeza que se persistirem dúvidas, outra rodada a gente faz. Eu agradeço muito a participação de vocês e deixo aí para as considerações finais, alguma coisa que a gente não contemplou e queiram agora contemplar, fiquem à vontade. Então, a gente primeiro agradece o espaço que vocês nos concederam aqui para poder tentar esclarecer, pelo menos em parte. A gente também afirma para toda a sociedade de Jeremoabo, dos municípios circunvizinhos, de quem estiver nos alcançando com esse poderoso instrumento que é a rádio aqui, Jeremoabo FM, que as nossas portas estão abertas, né? Então, pode nos procurar tanto aqui em Jeremoabo, na pessoa do atendimento, como por WhatsApp, como pela internet, como presencialmente, também lá em Paulo Afonso. Eu tenho uma agenda bem organizada, consigo receber todo mundo, que eu organizo a agenda para poder receber todas as pessoas que precisam de conversar sobre a questão do saneamento. E a gente se coloca à disposição, a gente sabe da dificuldade, a gente também é usuário da Embasa, assim como somos usuário da Coelba, dos serviços de internet. Então a gente quer, de fato, enquanto sociedade organizada, ter um serviço melhor. Então, tanto de um lado a gente quer ter o serviço melhor, como do lado de quem está aqui dentro da Embasa quer prestar esse serviço melhor. É claro que todos nós sabemos das dificuldades que administrar empresas, de um modo geral, com limitações de recursos, com limitações de toda a ordem, no contexto sociopolítico, no contexto das pessoas que têm uma condição socioeconômica menos favorável, que é um público que ele tem a necessidade do serviço e muitas das vezes não tem condições de pagar por aquele serviço. Isso é uma realidade do Brasil, em diversas áreas, não somente no saneamento. E tem aquela condição dele não tendo condição de pagar, ele ainda vai e faz ali um desvio, faz uma fraude, faz uma coisa ou outra, e termina que aquele que está ali devidamente legalizado, ele tem também um serviço prejudicado. Mas, enfim, a gente se coloca à disposição de vocês aqui da imprensa, da comunicação. A gente entende todas as vezes que vocês nos cobram esse posicionamento e, mais do que a vocês, a sociedade de Jeremoabo. Muito bem. Cícero, dê uma boa tarde aí, pelo menos. Pois é, Pedro. Boa tarde, Luiz. Realmente, a gente tem ouvido muita cobrança realmente aqui da população e até de vocês aqui, comunicadores, pelo alcance que a rádio tem aqui, a nível de região e a nível de cidades também. Eu tenho muitas vontades de vir aqui pessoalmente para até fazer algumas indagações, mas a gente como empresa, Pedro, a gente depende de autorizações para estar fazendo essas comunicações, para estar vindo na rádio, respondendo. Eu tenho muita vontade aqui de responder, porque a gente ouve muitos absurdos de clientes ligando para cá, dizendo que a gente não quer disponibilizar o serviço, que não é verdade, né? A gente faz de tudo para não acontecer nenhuma interrupção no abastecimento de água, mas infelizmente algumas coisas por falta de energia acontecem, o que aconteceu em setembro, problema no poço, mas a gente está fazendo de tudo, diuturnamente, de dia e de noite lá, a gente tem uma equipe já trabalhando para prestar o melhor serviço à população de Jeremoabo. Muito bem. Também nós agradecemos a presença de vocês aí, nosso certo, Pedro. Eu que agradeço aqui o espaço que está sendo dado para poder a gente esclarecer. Eu aqui reafirmo, né, a boa prestação do serviço de esgotamento sanitário, que a população fique tranquila, que o serviço vai ser prestado, ele vai ser cobrado diante do que está sendo fornecido, tá?
A gente reafirma o tratamento desse esgoto, certo? A remoção de carga orgânica, a qualidade de vida que vai ser dada, né, a partir do momento que a gente está fazendo esse devido tratamento aqui na cidade de Jeremoabo, tá bom? Muito bem. O nosso comunicador também. Reitero novamente boa tarde aqui a todos de Jeremoabo, especial aqui aos comunicadores Luiz e Pedro Som. Agradeço ao espaço cedido aqui pela Jeremoabo FM 106.9 e reitero o que já foi dito. A Embasa ela está aberta ao diálogo em qualquer instância, desde o atendente no SAC, no escritório, até a assessoria de comunicação, que é nova essa pasta na unidade. Até dezembro não tínhamos, e aí Francisco Júnior, enquanto gestor, pleiteou e conseguiu, e eu fui convidado a estar junto com ele nessa assessoria. E é isso, o Cícero falou que nem sempre é possível vir só pela vontade, existe um trâmite dentro da empresa normativa e precisa de algumas autorizações e alguns avais. Mas nos colocamos à disposição, em nome da Embasa, para responder a todas as perguntas de cada cidadão e consumidor que reside aqui em Jeremoabo, em qualquer município compreendido pela UNP. No mais, uma boa semana para todos. Muito bem, agradecemos então a presença do pessoal da Embasa aqui fazendo esclarecimentos. Colocamos o nosso programa, o programa da manhã, a rádio em si, para todas as comunicações que a Embasa queira fazer. São